aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, eu faço Física na USP e hoje eu tô aqui pra gente resolver uma questão do Enem 2017 sobre movimento uniformemente variado. O enunciado é o seguinte: o motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Nesse exercício, a gente tem a seguinte situação: a gente tem dois motoristas andando com a mesma aceleração e, de repente, os dois têm que frear os carros. Só que o motorista que está usando o celular, ele demora 1 segundo a mais para iniciar o movimento de frenagem do carro. Isso, consequentemente, vai fazer com que ele ande uma distância maior do que o motorista que demora menos tempo para começar a frear o carro. Então, nesse exercício, a gente tem que fazer a seguinte coisa: a gente precisa analisar o movimento dos dois motoristas separadamente e calcular a distância total percorrida por cada um deles, o ΔS de cada um deles. E depois a gente vai ter que comparar essas duas distâncias para ver quanto o motorista desatento anda mais do que o motorista atento, por causa desse fato de que ele demora 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Outra coisa importante, antes da gente começar o exercício, é que eu vou adotar o tempo igual a zero no momento em que o motorista atento inicia o processo de frenagem do carro. Então, esse início de frenagem do carro do motorista atento vai ser o meu marco. Eu vou começar a contar os deslocamentos a partir daí e esse é o tempo igual a zero. Bom, partindo então do tempo igual a zero, a gente tem os seguintes dados para o motorista atento. A velocidade no tempo igual a zero, ou seja, a velocidade no momento inicial em que ele começa a frear o carro, eu vou chamar de V0, que é 14 metros por segundo, que foi o que o enunciado deu pra gente. A velocidade final, que eu vou chamar de V, é zero, porque é o momento em que ele para o carro, porque isso é um processo de frenagem do carro, a consequência final dele é ficar com o carro parado. E a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado, porque ele está desacelerando o carro. Então a velocidade está diminuindo conforme o tempo passa. Olhando para esses dados, a gente pode perceber que a gente tem todas as informações para aplicar na fórmula de Torricelli. A gente não tem o tempo, que já é um indicativo que a gente pode usar a fórmula de Torricelli, que é mais fácil da gente chegar no resultado que a gente quer. Então vamos jogar os dados que a gente tem naquela fórmula e a gente vai descobrir o ΔS dele até o tempo final, que é o tempo em que ele vai parar. Escrevendo então a equação de Torricelli aqui, agora basta a gente substituir os dados que a gente tem. Então eu vou dar continuidade nessa equação aqui em cima. E a gente pode substituir V é igual a zero, então a gente vai ter zero ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o ΔS, que é o que a gente quer. Essa equação fica da seguinte forma, então: 0 é igual a 14 ao quadrado, que é 196, e aqui 2 vezes menos 5 dá menos 10 ΔS. Passando esse menos 10 ΔS para lá, a gente vai ter 10 ΔS é igual a 196. Então basta a gente dividir 196 por 10 e, executando essa divisão, a gente conclui que o ΔS é igual a 19,6 metros. Esse valor que a gente acabou de achar é a distância total percorrida pelo motorista atento no processo de frenagem dele, que a gente adotou o tempo igual a zero quando ele começa o processo de frenagem. Então vamos guardar bem esse resultado, porque é ele que a gente vai ter que usar para comparar com o ΔS do motorista desatento, que vai ser maior do que esse aqui que a gente obteve. Agora, analisando o movimento do motorista desatento, a gente tem que subdividir a movimentação dele em duas etapas. Na primeira etapa, ele ainda está acelerando, ele ainda não começou o processo de frenagem, porque ele demora 1 segundo para começar o processo de frenagem. Então, nessa primeira etapa, ele ainda continua com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ele avança mais um certo ΔS e depois disso ele inicia o processo de frenagem dele. E nesse processo de frenagem ele também vai ter um ΔS diferente desse ΔS do motorista atento, que foi o que a gente obteve.
Porque a velocidade inicial dele, quando a gente jogar na fórmula de Torricelli, não vai ser 14 metros por segundo ao quadrado mais. Vai ser um valor diferente disso, então, consequentemente, ele vai ter um ΔS diferente. Então, a gente precisa subdividir a movimentação do motorista desatento em duas etapas. Primeiramente, vamos achar o ΔS que ele percorre nesse 1 segundo em que ele continua acelerando, que ele ainda não começou o processo de frenagem. Então, antes da frenagem, a gente tem a seguinte situação. A velocidade no tempo zero, que eu chamei de V0, é o mesmo V0 do motorista atento, porque antes deles começarem a frear os carros, eles estavam andando com a mesma aceleração. Então significa que nesse tempo zero, que é um momento limite em que os dois ainda estão descrevendo exatamente o mesmo movimento, com a mesma aceleração, a mesma velocidade, a velocidade inicial dele também vai ser 14 metros por segundo. A aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, porque ele ainda avança um pouco antes de começar a frear, que é o tempo de reação dele, e o T, que é de fato o tempo de reação dele, que é 1 segundo. Bom, com esses dados a gente pode descobrir várias coisas. O que vai ser útil para a gente são duas. A primeira delas é o ΔS que ele percorre nesse processo antes da frenagem. E a segunda coisa importante que a gente vai descobrir é qual que é a velocidade final dele nesse processo antes da frenagem. Porque a velocidade final dele nessa movimentação vai ser a velocidade inicial do processo de frenagem dele. Então vai ser essa velocidade que a gente vai ter que jogar na fórmula de Torricelli para achar o ΔS dele enquanto ele está freando o carro. Então, primeiramente, vamos descobrir qual que é a velocidade final dele depois desse processo aqui de andar por 1 segundo a mais antes de começar a frenagem. A gente tem a fórmula do V é igual a V0 mais AT. A gente tem todos os dados correspondentes aqui. Esse V eu vou chamar de VD, que é a velocidade do motorista desatento. O V0 a gente tem que é 14 metros por segundo, a aceleração é 1 e o tempo é 1, então a gente vai ter que 1 vezes 1. Consequentemente, a velocidade dele final nesse processo, que é a velocidade inicial de quando ele começa a frenagem, vai ser de 15 metros por segundo. Esse dado aqui a gente não vai usar ele na nossa resposta, porque a resposta pede distância, mas ele vai ser útil para a gente jogar na fórmula de Torricelli quando a gente for analisar o movimento de frenagem dele. Então agora, com essa informação, a gente pode aplicar a fórmula de Torricelli aqui para esse movimento antes da frenagem para conseguir achar quanto que ele andou nesse processo antes dele começar a frear o carro. Então a gente vai ter novamente a velocidade final, que vai ser o VD ao quadrado, é igual à velocidade inicial, que vai ser o V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, que eu vou chamar de ΔS1, que é antes da frenagem. Então, substituindo os dados VD ao quadrado, a gente vai ter 15 ao quadrado, V0 ao quadrado a gente tem 14 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes o ΔS1. 15 ao quadrado é 225, 14 ao quadrado 196, e aqui a gente tem 2 vezes ΔS1. Subtraindo 196 do 225, a gente vai ter 29. Então a gente chega na seguinte equação: 29 é igual a 2 vezes ΔS1. Agora basta a gente passar esse 2 dividindo. 29 dividido por 2, a gente vai ter então que o ΔS1 é igual a 14,5 metros. Beleza, então a primeira etapa do movimento dele já está feita e ele anda um valor de 14,5 metros até ele começar o processo de frenagem. Perceba que essa não é a resposta do exercício, porque como a frenagem dele começa com uma velocidade inicial diferente da velocidade inicial que começa a frenagem do motorista atento, o ΔS dele ao longo da frenagem vai ser diferente do ΔS do motorista atento. Então, a diferença de deslocamento entre esses dois motoristas não é simplesmente esse ΔS1 aqui, que é o movimento que ele anda até começar a frenagem. Existe mais um ΔS ainda por causa dessa velocidade que ele começa a frenagem. Beleza, então, eu anotei todos os dados que a gente teve até aqui. Aqui o ΔS do motorista atento, o ΔS do motorista desatento é dividido em duas etapas, ΔS1 mais o ΔS2. O ΔS1 é 14,5 metros e o ΔS2 a gente vai descobrir agora. Eu anotei então os dados aqui durante o processo de frenagem. A velocidade inicial dele para iniciar o processo de frenagem é justamente a velocidade dele no tempo t igual a 1.
porque ele começa a frear no tempo t igual a 1 segundo. E a gente já calculou, que eu chamei de VD, que é 15 metros por segundo. Velocidade final novamente é igual a zero, porque ele para, e a aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado, porque ele está desacelerando o carro. Então, jogando na fórmula de Torricelli novamente, a gente vai obter a seguinte expressão. V ao quadrado é zero, então 0 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, que é 15 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o ΔS2. Daqui a gente obtém que 0 é igual a 225 menos 10 vezes ΔS2. Passando esse termo aqui positivo para lá, então a gente vai ter que 10 vezes ΔS2 é igual a 225. Basta então a gente dividir 225 por 10. Então a gente vai obter que o ΔS2 é de 22,5 metros. Pronto, agora a gente tem todos os dados do problema, basta a gente fazer a comparação entre esse ΔS do motorista desatento e o ΔS do motorista atento para ver quanto que esse aqui andou a mais do que esse. Então a nossa última etapa agora para finalizar o exercício é comparar os deslocamentos. Então primeiramente vamos somar esses dois aqui e a gente vai ter a seguinte resposta. O ΔS do motorista desatento, que seria o ΔS total dele, vai ser igual a 14,5 mais 22,5 metros. Essa soma aqui vai dar um total de 37 metros. Agora, se a gente quer saber quanto que esse aqui andou a mais do que esse aqui, basta a gente subtrair esse valor desse. Então, o deslocamento extra que esse motorista desatento andou a mais do que o motorista atento vai ser da seguinte forma. ΔS extra é igual a 37 menos 19,6. A resposta dessa questão, então, é que o deslocamento extra vai ser de 17,4 metros. A alternativa que dá pra gente esse resultado aqui é a alternativa E do exercício.